não foi perdoado, seja perdoado em Cristo Jesus. No precioso nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Esse é o primeiro dia da semana em que tudo muda, a história toda da humanidade muda neste dia. A Bíblia declara que Jesus foi ensinando os seus discípulos de que ele haveria de morrer e ele haveria de ressuscitar. Mas os discípulos, eles não tinham condição de absorver essa palavra. E Jesus falava não somente de uma profecia vindo da sua boca, mas falava que as Escrituras, era importante que isso acontecesse, era necessário que isso acontecesse. Todavia os discípulos, eles fecharam os seus olhos, fecharam a sua mente, não conseguiram compreender a respeito daquilo que Cristo estava falando, principalmente porque eles amavam demais o seu mestre. E toda vez que Cristo falava que ele haveria de morrer, isso para eles era um terror. Assim como é um terror toda vez que alguém da nossa família muitas vezes fala: sei que eu vou morrer e eu queria que você pudesse fazer isso, aquilo, outro. Como eu já falei outras vezes, a família da Jussiara não gosta de lidar com essa palavra. Então ela disse: não, bora mudar de conversa. Bora mudar de conversa, essa conversa não é boa. Não tem nada, está todo mundo são, está todo mundo sadio, vamos embora, tocar o barco. Mas isso é uma coisa, é uma realidade. E se, preste atenção, o mesmo amor que, vamos colocar assim, que a Jussiara tem por sua família, pai, mãe, que começa de alguma maneira, principalmente o pai dela, que gosta de falar sobre isso. E eles não conseguem assimilar, e só de ouvir falar, não querem saber do plano que vai se seguir. A mesma coisa acontecia com Cristo. Esses homens andaram com Cristo 3 anos e meio, dia e noite e dia. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Para onde Jesus ia, eles iam. Não havia um lugar, um espaço em que eles estivessem, que Jesus estivesse sozinho e eles não estivessem próximos. E o fato é que quando Cristo começa a ensinar, e ele não começa a ensinar na sua última semana, ele começa a ensinar meses antes, e até mesmo no início do seu ministério, quando ele vai pela primeira vez à Páscoa, ele já vai dizer para os fariseus e os líderes do povo, perguntando para ele que sinal ele poderia fazer para confirmar a autoridade que ele tem de revirar o templo, sacudir o templo, purificar o templo. Com que autoridade tu fazes isso? E ele diz: destruirão este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Eles souberam entender essa palavra que Jesus estava falando do seu próprio corpo quando Cristo ressuscitou. Mas isso 3 anos antes de sua morte, Cristo já estava anunciando a sua morte e a sua ressurreição. E se eles não entenderam no início do primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e nem na última semana eles não conseguiram entender. De maneira que Cristo, quando ele começou a falar cada vez mais forte sobre a sua morte, a tristeza entrou tão forte no coração deles que eles pararam de ouvir. Eles não suportaram mais ouvir que Cristo teria que ir embora, porque todo aquele que fala de morte não está mais conosco. E por mais que Cristo disse que ele morreria e voltaria, eles não conseguiam compreender. E quando Cristo ainda disse: vou voltar para o Pai, ele disse: quem volta para o Pai é só quem morre. E quem morre acabou. Só o último dia que a gente vai encontrar. E por isso alguma coisa chocava no seu coração, porque eles diziam: mas o Cristo permanece para sempre. Como morre? Não tem chance, isso não bate. A forma como a gente pensa não bate. E então os eventos se passaram. A morte aconteceu. Pedro foi um daqueles que, ao olhar por Cristo, disse: eu não conheço este homem. Então um galo cantou e a Bíblia diz que ele chorou amargamente por ele ter negado Cristo na sua face. Não negou Cristo diante somente de as pessoas, mas ele o negou que o conhecia quando ele viu face a face o Cristo. E a Bíblia declara então que Cristo foi morto, crucificado. Pegaram ele, desceram da cruz e o sepultaram.
É interessante porque o lugar onde Cristo havia sido colocado, a sua sepultura, foi exatamente dentro de uma rocha. Cavaram uma rocha, cavaram a rocha, só tinha uma entrada, colocaram o corpo dele ali e rolaram uma grande pedra sobre essa rocha, sobre essa, a gente pode dizer, essa caverna que se fez. Deus, na sua sabedoria e no seu plano, Ele sabe que nós temos sempre meios pelos quais a gente pode negar a sua verdade. Então Deus não permitiu que Cristo fosse sepultado debaixo da terra, ou fosse colocado em uma determinada casa. Não, Ele foi cavar uma rocha, cavar um buraco dentro de uma rocha e colocaram Ele lá. Ele não poderia sair de qualquer outro jeito dali, a não ser por aquela pedra. Se Ele não sai por aquela pedra, por aquela entrada, só tem uma entrada, não tem outro lugar, era por ali, para que quando Ele ressuscitasse, ninguém dissesse, foi por outro meio, Ele saiu por cima, saiu por baixo, saiu pelo lado. Não, era necessário que a pedra tivesse que ser rolada. O selo que foi colocado naquela pedra, como o selo do Pôncio Pilatos, para declarar que a pedra não foi violada, para que ninguém dissesse, roubaram e tiraram o corpo de Jesus. Mas no final das contas, exatamente isso aconteceu como Deus havia determinado. Então chegamos no último dia, no derradeiro dia, o dia da preparação, chegamos no sábado, e entramos no sábado para o domingo. Na madrugada de domingo, as mulheres passaram aí até o sepulcro para ungir um corpo de um homem, fazer os últimos preparativos para que ele permanecesse para sempre naquela sepultura. Maria Madalena era uma dessas que estava caminhando, e a Bíblia declara que ela foi ao sepulcro ainda de madrugada. Havia também outras mulheres que o relato dos outros evangelistas mostram. Só que Maria Madalena, quando viu a pedra removida, ela não esperou coisa alguma, ela olhou e disse, não está aqui. E ele não está aqui, roubaram o corpo dele. E ela partiu e voltou aonde estava reunido os 11 apóstolos de Cristo, reunidos numa casa. Então ela retorna e diz assim mesmo, disse, roubaram o corpo do Senhor e não sei onde o puseram. Quando disseram que roubaram o corpo do Senhor, a caverna está vazia, o túmulo está vazio, ele não está lá, roubaram o corpo dele. E a Bíblia declara que Pedro e João, ao ouvirem as suas palavras, correram para o sepulcro. E a Bíblia declara que João foi muito mais rápido que Pedro, e correu e chegou primeiro, e quando ele chegou primeiro, ele viu exatamente o que Maria viu. Ele se abaixou para ver o que estava lá dentro do sepulcro. Ele não tinha entrado, ele abaixou, e quando ele olhou, ele viu como se fosse uma maca, que era assim que estava sendo colocado o corpo de um morto, uma mesa, que a gente poderia dizer, de pedra, colocaram o corpo de Jesus, e ele abaixou para ver lá dentro. E ele viu que os lençóis que enfaixaram Cristo quando ele desceu da sepultura, da cruz, estava sendo colocado em um lugar. Ele olha para dentro do sepulcro e vê aqueles lenços. E a Bíblia declara que ele olha e fica parado, sem saber o que estava acontecendo. Alguns minutos depois chega-se Pedro. E Pedro ele não para, ele entra no sepulcro para verificar exatamente o que está lá. E quando ele entra, a Bíblia é clara que ele não somente vê os lençóis de um lado, mas ele vê também que o rosto de Jesus, onde ele foi enfaixado com outro tipo de lençol, tinha sido desenrolado e colocado e arrumado do outro lado. Ou seja, de um lado estava todos os lençóis que envolveram o seu corpo, e do outro lado estava os lençóis que envolveram a sua cabeça. Com essa ideia, e quando ele olha, ele não consegue acreditar, ele não sabe. E João, ele entra. Quando ele entra, ele vê esses dois elementos, de um lado dos pés e do outro lado da cabeça. A Bíblia declara que João creu, irmãos. Ele não viu Cristo, ele creu.
tudo que ele viu foi 2 lençóis. Foi suficiente. Ele não viu a pessoa. Assim como Pedro também não viu, mas viu os lençóis, mas ele não conseguiu acreditar. Então aqueles 2 homens, a Bíblia declara que eles saem da caverna, saem do sepulcro e voltam de novo para suas casas. O que dá a entender é que Maria Madalena não ouviu, não viu, não fez nada, não aconteceu nada. Ela avisou e eles saíram correndo, e Maria Madalena foi atrás deles. E quando ela chegou, os 2 já estavam voltando. Então ela permaneceu e viu, se roubaram, e ela começa a chorar e se desesperar. Disse: para onde foi, o que eu vou fazer? E a Bíblia declara que então 2 anjos aparecem, e ela vê esses 2 anjos. E ao ver esses 2 anjos, os anjos perguntam para ela: por que tu choras? Quem tu procuras? E o texto que a Escritura nos mostra exatamente é que, ao ver esses 2 anjos, cada um a cabeceira, ou seja, onde Jesus estava colocado a sua cabeça, e o outro anjo estava colocado aos seus pés, mostra que o que dá a nos entender é que esses anjos fizeram o trabalho de tirar as faixas de Cristo. Para que você entenda, a Bíblia declara que quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, ele veio todo enfaixado para fora do sepulcro. E quando ele veio para fora do sepulcro, Jesus disse assim: agora tirem as faixas dele. Era impossível do próprio morto, que estivera morto, conseguir tirar as faixas, porque ele estava totalmente enrolado, porque era assim que se fazia. Suas mãos estavam aqui e totalmente o corpo enrolado. E o que é que os anjos fizeram? Desenrolaram, tiraram da cabeça, e cada um com a sua parte fez com que arrumasse as coisas e colocasse um aos pés e o outro na cabeça. E permaneceram lá, e aí a Bíblia declara exatamente isso, que eles perguntaram à mulher: por que tu choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Depois ela ouviu alguns passos atrás dela e ela se virou. Estava amanhecendo já, estava claro, já era dia, não era mais alta madrugada. E ela viu Jesus em pé atrás dela, mas a Bíblia é clara que ela não consegue reconhecer. Ela vê um homem e era o Cristo, mas ela não consegue reconhecer. E por que será que Maria não consegue reconhecer? Porque agora Cristo está com outro corpo, é um corpo diferente, é um corpo ressurreto, é um corpo diferente daquele que um dia ele desceu ao sepulcro. E a Bíblia declara que Jesus faz as mesmas perguntas que os anjos fizeram. E ele diz: mulher, por que choras? Quem você está procurando? E a Bíblia diz que Maria, ela olha e diz: deve ser o jardineiro, porque o que Cristo, ele morreu, amados, ele morreu e ele foi sepultado em uma sepultura de um rico, José de Arimateia. E a sepultura de um rico era nessa caverna, e ao redor dessa caverna havia um jardim. Preste atenção aonde que está acontecendo esse evento. A Bíblia declara que em Gênesis, no capítulo número 3, a Bíblia diz que Adão e Eva estavam no jardim, e que nesse jardim eles pecaram contra o Senhor. Naquele dia a Bíblia declara que eles morreram, irmãos, morreram espiritualmente, porque se apartaram de Deus, porque a morte é separação da vida. A Bíblia diz que Deus é a vida. Cristo, quando ele entrou neste mundo, ele disse: ele era a luz dos homens, nele está a vida. Quando Adão e Eva caem e morrem ali eles estão sepultados no jardim. Agora Cristo, ele é o nosso representante, e quando eles morrem, aonde vão colocar ele? No jardim, porque foi exatamente onde o lugar que Adão e Eva morrem, num jardim. E há um princípio claro nas Escrituras: aonde você cai, você se levanta.
aonde você cai, você se levanta. E aonde você morre, ali você vai ressuscitar. Você não vai ressuscitar em qualquer outro canto. Aonde colocar o seu corpo morto, ali você vai ressuscitar. Se Cristo é o nosso representante, e a Escritura diz claramente, Ele é o último homem, e Ele também é dito que Ele é o segundo Adão. Cristo é colocado num sepulcro onde há um jardim, para que prefigurar que Ele está voltando ao jardim do Éden e tomando a decisão verdadeiramente de viver uma nova vida, de trazer vida àquele que estava morto. Cristo foi encontrar com Ele, com este morto, no jardim do Éden, como todos nós morremos em Adão, ali no jardim. É ali no jardim que Deus vai nos trazer vida. Ao ressuscitar, então, Maria pergunta: ô jardineiro, tu que cuida desse jardim, diga-me, você tirou ele de lá do sepulcro, diz aonde tu colocaste, que eu vou pegá-lo, eu vou cuidar dele. Então Jesus diz: Maria. Quando Cristo abre a boca, a sua voz é a mesma. Ela não reconhece por fisionomia. É um outro Cristo. O corpo era o mesmo, as marcas, as chagas estavam tudo lá. Nos seus braços, nos pés, do seu lado. Essas marcas de Cristo, Ele permanece sobre ele. Mas ela não consegue reconhecer esse corpo. Mas uma coisa ela reconhece: a voz, quando ela diz Maria. É maravilhoso como Cristo trabalha nas nossas vidas. Porque Cristo, Ele disse que quem ouvisse sua voz saberia e reconheceria que eram ovelha dele. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me conhecem. Sim, as minhas ovelhas me conhecem pelo meu falar, pela minha voz. Quem não ouve a minha voz é porque não é das minhas ovelhas. Não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Então quando Cristo Ele diz Maria, ela é ovelha dele, ela reconhece o seu pastor, ela reconhece o Cristo, ela não pode reconhecer a sua fisionomia, mas ela reconhece a voz daquele que chama, daquele que diz ao morto: vem para fora. Então ela diz: Raboni, mestre. Isso é em hebraico, mestre. E quando ela diz mestre, ela se joga aos pés de Cristo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. Se nós temos ouvido o Evangelho, nós devemos dizer: mestre, meu Senhor, e nos agarrar àquele que nos dá vida. Todo o Evangelho de João é estruturado somente para que o homem possa ouvir esse Evangelho e tomar sua decisão. E as decisões são sempre uma só. Não existe uma terceira decisão. Ou você acredita no Evangelho ou você não crê. Ou você acredita no Cristo ou você não crê. E para cada decisão implica consequências. E durante todo o tempo, João ele está levando o nosso Evangelho, ou o seu Evangelho, para que nós tomemos uma decisão. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como dizer: não, peraí, depois. Não, daqui a pouco. Não, é porque... Não. João te obriga a tomar uma decisão diante do Evangelho, diante do Cristo que Ele está sendo colocado diante dos nossos olhos. E este é o penúltimo capítulo do Evangelho de João. A gente está estudando o Evangelho de João já há alguns meses. Eu estou no capítulo 17, eu vou entrar no capítulo 17. Só que por causa da crucificação, da morte e ressurreição, a gente está entrando agora no penúltimo capítulo. E nesse penúltimo capítulo, João vai fazer de novo a mesma coisa.
Vai mostrar sempre pessoas olhando para os sinais, olhando para as coisas, e alguns decidindo acreditar e outros não acreditar, continuarem incrédulos. Ele fez isso quando ele olha, Maria Madalena vê o sepulcro vazio, corre e avisa os discípulos. A Bíblia declara que esses 2 discípulos, 2, não 3 nem 4, nem os 11 que lá estavam, 2 correm até o sepulcro, os 2 veem a mesma coisa, têm os mesmos lençóis de um lado e do outro, e qual é o resultado? Um acredita e o outro não acredita. João acredita e ele creu. Pedro não acredita. Os 2 voltam. Maria Madalena está de volta ao sepulcro e ela está chorando. Então ela encontra os anjos. Agora ela fala com Cristo. Cristo se encontra com ela. Ao ouvir a sua voz, ela se abraça em Cristo, ela segura. E então Jesus diz uma palavra para ela, disse: não me detenhas, não me agarra, me larga, me solta, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria está angustiada, ela está extremamente alegre e feliz, porque o Cristo estava diante dos seus olhos. E se o Cristo está diante dos seus olhos, ela sabia que de alguma maneira o Pai, ele iria para o Pai, era uma coisa certa. Ele já havia falado isso, que ele voltaria para o Pai. Chegava a hora que o Filho seria glorificado e eu tivesse que voltar para o Pai de onde eu vim. Então Maria, de alguma maneira, ela percebia que agora chegou a hora exatamente de Cristo voltar para o Pai. E o que é que ela quer? Se tu não vais voltar. Ela se segura, ela agarra a Cristo, ela diz: me solta, me larga, deixa eu ir. Não tem a ver a respeito de Cristo ter subido aos céus e ter entregue diante de Deus e colocado diante do Senhor a sua coroação. Não, porque isso não é o evento que está acontecendo. O evento que está acontecendo é que o Cristo está ressurreto, seu corpo está glorificado, todavia ele ainda não vai para o Pai em definitivo. Por isso ele diz: eu ainda não subi para o meu Pai, eu ainda não subi, mas eu vou subir para Ele. Mas vai ter com meus irmãos. E a galera se apresenta à comissão de Cristo. O Evangelho está sendo programado para que as almas possam receber o maior de todos os anúncios: Cristo ressuscitou. E a missão de Maria? Qual é a missão que ela vai trazer aos discípulos e a todos nós? Mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava-lhe ele o que dissera essas coisas. Quando eu dei o tema dessa mensagem sobre o raiar de um novo dia, porque isso começou um novo dia, uma nova recriação. Agora realmente Deus está dizendo: subo para o meu Pai. O próprio Filho de Deus, Ele está dizendo: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Até então Cristo ele continuava sempre falando a respeito do Pai, porque Ele era o Filho. E quando os discípulos perguntaram: mestre, nos ensina a orar. Ele disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então ele inicia a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, como modelo e também como uma oração que nós deveríamos fazer, um modelo pelo qual a gente deveria nos chegar diante de Deus como o nosso Pai. Mas Israel não dizia Pai para Deus.
Ela tinha a concepção de pai, mas não conseguia falar. Falava sempre no Deus eterno, no Deus triuno. Pode falar com qualquer judeu, pode assistir qualquer podcast ou qualquer vídeo a respeito do judaísmo, e você vai ver que eles tratam Deus como Deus, o eterno, o soberano, o todo-poderoso, o El Shaddai, o Altíssimo. Mas eles jamais vão falar que Deus é o seu pai. Mas se tu perguntares que Deus é o pai deles, você tem Deus. Deus é meu pai, mas eles nunca chamam de pai. Por quê? Porque são órfãos. Em toda a história das religiões do mundo, nenhum adorador trata o seu Deus como seu pai. Nenhuma religião do mundo inteiro, irmão, do mundo inteiro, trata o seu Deus como seu pai. Trata como seu criador, trata como seu protetor, trata como isso, como aquilo, como várias coisas boas e importantes, que podem ser atribuídas ao Deus vivo e verdadeiro, mas nenhuma delas trata Deus como pai, a não ser o cristianismo. E Cristo foi ensinando isso para os seus discípulos. Porém, os discípulos, como vai falar? Jesus pode dizer pai. Eu já ouvi ele dizer, e ele ora sempre como pai. Ele nos ensinou a falar como pai, mas abrir nossa boca e dizer que Deus é o meu pai, sendo eu do jeito que eu sou, não tem condição. Ele pode, ele é santo, ele é perfeito. É isso que Cristo ele começa a nos ensinar nesta manhã. Eu estou indo para o Pai, vosso Pai. De fato, Deus, Cristo Jesus, Ele é Filho. O único Filho de Deus, o primogênito de toda a criação, e Ele é o próprio Deus. Ao se fazer homem, Ele, como homem, Ele declarava que Deus era o seu Pai. E Ele ensinou todos nós a termos, como Ele vai dizer, digam para os meus irmãos. É a primeira vez que Cristo vai dizer isso. Ele chamou os primeiros de servos, de discípulos, de apóstolos. E depois, por final, na sua última semana, Ele disse, já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de meus amigos. Tudo foi subindo. Tudo foi subindo, de discípulo, servo, apóstolo. E então ele chega a amigos. Mas na sua ressurreição, ele tem uma palavra: diga a meus irmãos. Eles não são mais meus amigos, eles são meus irmãos. Eu passei e dei poder a eles, para eles se tornarem filhos de Deus. Até então eles não eram. Eu era um só. Mas quando eu ressuscitei, eu sou o primogênito dentre muitos irmãos. Cristo se tornou o nosso irmão mais velho. Por isso que quando Ele ressuscita, ao raiar do novo dia, está não ligado, irmãos, a uma somente perdão de pecados, mas a um selo que Deus nos deu para sermos filhos dEle. E essa relação de filho, a igreja tem que entender e receber muito profundamente, porque quando Deus disse, dentro dos seus mandamentos, o 5º mandamento, Ele diz, honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a face da terra e tudo te vá bem. Quando Deus falou isso, Ele não estava brincando, para que o homem pudesse representar Deus como sendo o pai. Honra teu pai e tua mãe. Mas num mundo de pecado, irmãos, num mundo corrompido, muitos de nós não tivemos um pai que a gente possa dizer, que pai maravilhoso. Muitos nem conheceram seu pai. Mas Cristo está dizendo, eu conheço meu pai e agora vocês conhecem. Se algum de vocês foi órfão,
Se algum de vocês não tiver o pai que vocês queriam ter, Deus está dizendo: eu estou te apresentando o meu pai, que agora é seu pai. Tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. E a primeira coisa que eu faço é o que Cristo ele vai dizer ainda quando estava no seu ministério: a ninguém chameis de pai, porque vocês só têm um pai, e este está nos céus. Porque toda representação humana de pai não é perfeita. Eu sou pai, não sou perfeito. Vocês que são pais, vocês têm certeza no coração de vocês que vocês não representam o pai verdadeiro, Deus. É por isso que ele vai dizer: vocês não têm nenhum outro pai a não ser o próprio pai, porque todo aquele que andou aqui não conseguiu representar, mas quando Cristo andou, aquele que vê a mim, vê o pai. Então, com uma palavra dessa, às vezes a gente pensa que a gente tem que ficar muito triste, mas não fique. Não fique, porque o Cristo trouxe a nossa redenção, a vida de novo, o restaurar de todas as coisas, para que aquilo que foi terrível para nós, ou aquilo que se perdeu diante de nós, Ele vai restaurar todas as coisas, e tudo novo. Nesta manhã, Maria tinha uma mensagem para os discípulos. Ele disse que está indo para o pai dele, o nosso pai. Deus é o teu pai. Deus cuida de você. Deus te ama. E Deus trata você como a menina dos seus olhos. Ele passou tudo o que Ele passou para que nós não tivéssemos que passar, para que nós tivéssemos acesso ao Pai, ao trono da graça, para que sejamos sempre socorridos nos mínimos detalhes. No Sermão da Montanha ele diz: vocês são muito inquietos, vocês estão muito ansiosos, com que haver de comer, com que haver de vestir, quanto tempo de vida eu tenho. Ele disse: as pessoas do mundo pensam assim, as pessoas que não conhecem o Pai pensam desse jeito, buscam essas coisas, como se vocês não tivessem nenhum pai para cuidar de vocês. Preste atenção, Deus não está tratando com homens adultos, Ele está tratando com crianças. Se vocês não se converterem como uma criança, jamais entrarão no reino de Deus, jamais verão o reino de Deus. Pergunte se Manuela está preocupada se ela vai ter comida. Ô mãe, estou com fome. Pergunte se a Manuela está preocupada se ela vai, o que ela vai vestir. Colocam, dão e está indo. Nada se preocupa, não tem ansiedade, não tem temores, não tem medo. Ela sabe que tem comida. Quando ela chorar, a comida está lá. Quando ela estiver com frio, ela vai estar agasalhada. Quando ela passar alguma dor, está lá. Se vocês não se converterem como uma das crianças, porque o reino de Deus é delas, porque vocês andam ansiosos. O Pai sabe que vocês precisam. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. O Pai sabe que você precisa comer. O Pai sabe que você precisa beber. O Pai sabe que você precisa se vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está dizendo é que a gente tem que voltar ao Pai, ao cuidado desse Pai. Por isso ele levantou e disse: diga, meus irmãos, eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A segunda coisa que ele vai dizer, que o Pai de vocês é Deus. Ele não diz primeiro Deus e depois Pai.
Ele diz: é o teu pai. A relação que vocês têm não é de Deus e servo, Senhor e servo, Deus e um adorador. Não, a primeira relação é pai e filho. Pai e filho. Mas o pai de vocês é Deus. É por isso que Ele pode cuidar de cada um de nós como a menina dos seus olhos. O raiar do novo dia começou. O raiar do novo dia começou. Que Deus nesta manhã possa levar nossos corações a entender o cuidado que Ele tem por nós, como um pai se compadece de um filho. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de cada um de nós. Incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor.